Nerds! Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. Eu sou o David Pato, do Azaghal. E hoje a gente veio falar sobre a coleção definitiva Nerdcast RPG Cthulhu! Nerdcast RPG é um sonho que a gente nunca imaginou que seria possível. É verdade. Né? A gente jogou RPG a nossa vida inteira e quando a gente começou a fazer o Nerdcast, a gente falou assim, será que a gente tinha como, de alguma forma, jogar RPG? Exato, essa ideia de poder jogar uma partida, que era algo que a gente fazia tanto, que a gente fez tanto na nossa infância, adolescência e no início da vida adulta. Poder transpor isso pro áudio, que era algo que a gente estava descobrindo e que a gente amava fazer. Exato. Parecia impossível. Até que a gente, quer saber, vamos tentar. E a gente gravou e foi, vamos gravar uma cena de taverna e ver como é que fica, né? Mas antes de vocês saírem, quando vocês estão a mais ou menos uns 3 metros da porta, vocês veem ela ser arrombada e vem uma pessoa, um homem completamente ferido, roupas rasgadas, molhado de chuva, sangrando, com vários ferimentos no braço, sangue escorrendo na testa. Ele fala... Me ajudem, por favor! E ele cai de joelhos e cai no chão. E algumas pessoas levantam. O que é isso? Que é isso? Tem moedas? Foi ótimo, porque a gente matou a saudade de jogar RPG que a gente já não jogava há muitos anos. Agora a gente tem que botar isso pra galera e tem que funcionar pra galera. E aí como a gente estava acostumado a editar, né, os Nerdcasts, a gente falou assim, como é que a gente organiza isso de uma forma que seja legal, né? Que a gente já estava acostumado a fazer as nossas conversas no Nerdcast se tornarem algo mais dinâmico para as pessoas Exato, ouvirem, né? Noites e noites, madrugadas e madrugadas viradas, ganhando essa experiência de edição. De edição, para você cortar o que... Esse papo não levou a lugar nenhum, corta isso, corta esse respiro. E a gente fez isso com o RPG. Pega o que foi legal das cenas, condensa isso e a gente transforma numa narrativa. E aí a gente usou os efeitos sonoros para gerar imersão. E aí você tá lá dentro. E os outros nazistas, eles estão em posição de atirar em vocês. Eles olham pros lados, pras chamas, pros colegas deles mortos, e um deles faz menção de fugir em direção ao fosso, mas o outro segura ele pelo uniforme, puxa uma granada e vai tentar fazer um arremesso olímpico dentro do túnel. A granada gira, num arremesso quase impossível, vindo certeira em direção ao túnel. Ai, meu Deus, eu falo... Não! Caralho, ele quer matar o Billy hoje. Nossa senhora. Você tá vivendo junto com os jogadores e junto com os personagens. E a gente não conseguia imaginar o alcance e o amor que o público ia nutrir por essas aventuras. E um amor que a gente recebe semanalmente, né? Um feedback incrível e constante de artes dos fãs. Exato. Não só ilustrações, como tatuagens. As pessoas tatuam no corpo os personagens. E a gente valoriza cada peça que a gente recebe. É incrível, gente. O feedback de vocês empolga muito a gente e deixa a gente muito feliz. Nossa, como a gente quase não consegue acreditar. Você tá fazendo quase 10 anos desde o nosso primeiro Nerdcast RPG. A gente foi desenvolvendo a nossa própria técnica de edição. Cara, que a edição é um trabalho hercúleo. Exato. É um trabalho... Eu costumo dizer que é como você montar um castelo de areia com uma pinça. Tanto a sua parte do trabalho, que é pegar todo aquele material bruto da gente jogando, de fato, o RPG. Condensar ele em uma narrativa. Um trabalho de direção e montagem. Exatamente. E o trabalho também, que é a minha parte de resolver os efeitos sonoros, o que se encaixa melhor aqui, o que tem que estar em primeiro plano, o que tem que o que promove mais a imersão e a emoção, né? Exato. Porque como você não tá vendo, você tem que descrever tudo com som. Exato, exatamente. E você não precisa colocar som em tudo. Olha só, aqui é o final do episódio 3. Onde eles estão caindo de avião. Muita coisa acontecendo. Você vê tudo isso aqui é efeito sonoro, porque tem chuva, tem avião. E aí o Leonel tá descrevendo aqui. E ainda tem o Leonel narrando, né? Enche os ouvidos de vocês. Aí o Leonel narra que a gente tá brigando, discutindo. Vocês estão gritando uns pros outros. E a gente consegue ouvir lá no fundo, né? Então essas vozes são todas gravadas aqui no canal separado. Abafado, olha só, eu posso isolar elas aqui, ó, e você vai ouvir, ó. Ô miserável! Seu chucrute de merda! ninguém
Ninguém nunca ouviu o Tucano falar isso, que você não dá pra entender. Ou seja, eu coloquei um efeito de abafado, você vai olhar aqui no mixer, que é uma equalização que eu botei aqui pra, né, você criar essa ilusão de abafado, e a gente aplica ela aqui nessa faixa. Ajuda como simplesmente. E aí você só escuta palavras nessas próprias lá no fundo, a galera brigando, né? A gente foi aprendendo isso ao longo dos Ao longo anos, dos ao longo das anos. madrugadas. Muitas madrugadas. E agora, quando a gente tá fechando essa saga, mais uma saga. Eu posso dizer que é a nossa maior saga. maior saga. Porque ela tem 4 episódios, então só nisso ela já é maior que as outras. Exato. Mas porque ela deu um passo a mais. Cada edição do Nerdcast de RPG era um degrau a mais que a gente subia. Né? Sim. E esse, com a música original, Nossa, é realmente... sabe quando você pula 3 degraus de uma vez só? É isso que a gente tá fazendo dessa vez. É algo completamente original, autoral, entendeu? Que o Nerdcast RPG é algo autoral. Exato. É algo que a gente não consegue terceirizar. Não. A edição, por exemplo. É uma visão artística Porque é uma visão nossa, artística, né? exatamente. Mas apesar de ser um trabalho autoral, ele depende de muita gente. Claro, não, com certeza. Ele não nasceria se não tivesse os jogadores, o mestre. Exatamente. E ele não seria o que é se não tivesse a galera. Exatamente. Então por que não comemorar esse momento ímpar Exatamente. com algo coletivo, jovem? É claro, Azaghal, faz todo sentido, putz grila. Essa é a coleção definitiva Nerdcast RPG Cthulhu. Vamos falar do que vai rolar nessa coleção. Isso, a gente pode começar falando da quadrinização. Da Nossa, graphic novel. Cara, é uma parada que a galera sempre pediu de todos os Nerdcasts. Exatamente. O que é isso? É pegar a história e transpor para outra mídia. Exatamente. Botar numa história em quadrinhos. Mas isso pra gente não é suficiente. Não, a gente acha que sempre tem que entregar algo mais, né? Qual é a vantagem de passar o Nerdcast RPG para uma outra mídia? É você acrescentar. Exato. É você, porque durante o jogo tem momentos da história que a gente tira por causa de ritmo, por causa de tempo, de duração. Esses momentos vão pra história em quadrinhos. É uma chance da gente expandir o universo, não só recontar a história, mas expandir mesmo o universo. Exato. Então, por exemplo, no Nerdcast RPG Cthulhu, tem lá a história do William Faraday. Exato. A gente vai ter ela nos quadrinhos. Antes da carta. Exato, aquela mão misteriosa que aparece dentro do carro. De quem era aquela mão? O que aconteceu ali? Vários outros momentos da história serão trazidos por artistas diferentes. Ah, isso é muito maneiro. Isso é que é foda, Exato. cara. A gente vai ter a história principal feita pelo Fred, Aham. com o Yabu, mas a gente vai ter vários momentos extras que não estão no Nerdcast RPG, com a visão e a estética de outros artistas que são relacionadas aos acontecimentos do tempo. Mas, para isso, dependemos da galera. Claro, a galera são tem que metas dizer, estendidas. vocês querem isso, velho? Por isso que ele está aqui no financiamento coletivo, para ver o apoio da galera, essa história pode crescer ainda mais. Exato. Além disso, Azaghal, teremos o romance, dividido em 2 partes. Mais de 1000 páginas, Caraca, Jovem Nerd. Exato. 2 livros, 2 volumes, 2 tomos. 2 tomos, escritos por Leonel Caldela, expandindo esse universo de uma forma inacreditável. Exatamente. Cara, o Leonel falou pra gente, cara, eu tinha um sonho de escrever mito dentro de Cthulhu e vocês me deram esse sonho. O Nerdcast RPG foi só ponto de partida, porque a ideia... Não, as pesquisas que Nossa, o Leonel cara, é muito fez, incrível. as entrevistas, É muito e a incrível. história ela vai expandir tanto pro passado quanto pro futuro. É Exato. incrível, É é uma muito expansão maneiro. desse universo como você jamais viu, cara. Exato. Tá, Jovem Nerd, mas o que mais? Tem mais livro nisso. É uma parada que a gente ama desde que a gente... Foi o que fez a gente se apaixonar por RPG. Que é um livro-jogo. Isso. O livro-jogo é aquele livro que ele é uma aventura de RPG que você vai lendo e dependendo das suas escolhas, você vai pra página tal, pra página Y, e aí você vai navegando através da aventura com o livro. Vocês querem jogar isso? Então depende da galera contribuir. Mas, Jovem Nerd, como todo bom financiamento coletivo, existem vários níveis e várias recompensas diferentes para cada nível. Exatamente. Então a gente tem níveis mais acessíveis, mas a gente tem recompensas como itens dos personagens Sim. em tamanho real. Itens usáveis. verdadeiros, exato. Como, por exemplo, o relógio do Fábio. Nossa, cara. O soco inglês do Búfalo. Meu Deus. A garrafinha do Offlane. Eita!
o livro de anotações do Venkman. Nossa, cara. E o crucifixo do Dom Azaghal. É claro. Todos esses itens em tamanho real, não é miniatura, Não. em tamanho real que você Pra vai ter que- compor sua coleção. Caraca. Pra você ter os itens dos personagens junto com os livros, junto com o HQ, com o livro-jogo. Exato. Mas tem mais. Tem outro nível, Jovem Nerd. Que tem uma estátua. Uma peça exclusiva da Iron Studios. Nossa. Olha que parada foda, inacreditável. Que sonho, cara. E olha, é limitado, Azaghal. Exato, limitado. É limitadíssimo. Exclusivo, limitado. E é uma peça do Cthulhu, como vocês estão vendo aí, Exato. com passagens do Nerdcast RPG. Exato, ali embaixo você vê os momentos Alguns dos chaves. momentos mais marcantes estão aí entre o terror e os tentáculos Cara, de Cthulhu. Gente, é um colecionável único. Mas tem mais uma coisa, Jovem Nerd. Vou até botar meu gorro, porque olha só, essa coleção tem mais um nível. Mais um nível. Essa coleção Exclusivo. tem um nível exclusivo. Exatamente. Exclusivíssimo. Limitadíssimo. Limitadíssimo, Azaghal, porque Único. essa coleção não poderia ser completa sem uma caneta Montegrappa, Azaghal! Meu Deus do céu! Nível 7, Jovem Nerd. Exatamente, O olha último isso. nível. Uma caneta Montegrappa, a fabricante de mais de 100 anos Olha de aí. canetas. Nosso querido Giuseppe, quando a gente contou do crowdfunding, ele falou assim, eu quero, nem fala mais nada, nós queremos participar com este design único, exclusivíssimo. Agora olha que foda, Jovem Nerd. Olha que incrível o trabalho do William Zanota. A gente Exato. trabalhou muito próximo, nós e o Giuseppe e o William, pra chegar nesse resultado final inacreditável. Inacreditável. Eu quero olha- que você repare nos detalhes. Como ele captou, Então, né? vamos começar pelo corpo da caneta. Aham. A caneta, ela conversa totalmente com a estátua da Iron Studios. Exatamente. Então é a mesma linguagem, é como se fosse a mesma coleção mesmo. Então você vai reparar que a gente tem os tentáculos no corpo, Aham. sendo que esses tentáculos se entrelaçam nos itens dos personagens, que são os Caraca! itens que estão aí no nível 5 e diante. Exatamente. Então você tem o relógio de bolso do Faraday, Aham. você tem o livro do Venkman, o soco inglês do Búfalo, o crucifixo do Dom Azaghal e a garrafinha do O'Flanagan. Cara, olha que incrível, isso. Que incrível esse desenho. Aí você reparando na parte de cima e de baixo ali do corpo da caneta, você vê que em cima nós temos a coleira do Billy, Exato. com o tagzinho, né, com o nome dele. E embaixo nós temos o cilício do Dom Azaghal. Nossa! Olha essa riqueza, olha o nível de detalhe Aham. dessa caneta, Jovem Nerd. Além do grande ancião, claro. Sim, o deus antigo está ali em cima, tão antigo quanto a Montegrappa. Está ali em cima, mas no topo da tampa você pode reparar que assim como na base da escultura da Iron Studios, Aham. nós temos cenas da aventura. Caraca. Então você tem o Billy, você tem o O'Flanagan e seu lança-chamas, você tem o Faraday e o seu pesar, Aham. você tem o Venkman e a sua loucura, e você tem o Dom Azaghal Rex e o Necronômico tirando uma selfie. E na parte de baixo da tampa, você tem a frase Aham. tão famosa e impronunciável do Cthulhu, Exato. que é... Cthulhu, O'Reilly... Ai. É isso, gente! Montegrappa, Itália! Olha que coisa conosco, incrível. cara! Muito obrigado, Montegrappa. Muito obrigado, Giuseppe, por Giuseppe. acreditar no projeto, por entrar nesse projeto. Gente, tudo isso depende de vocês. É isso. Essa parada do financiamento coletivo. A gente né? jogou um monte de ideia aqui, um monte de possibilidade, mas são vocês que viabilizam, na verdade. Exato, Um projeto exato. que precisa das pessoas, do coletivo. Exatamente. Essa E é a é muito ideia. importante que vocês acionem o coletivo de vocês. Então, a participação de vocês, é claro, é muito importante, mas vocês avisarem as pessoas que vocês conhecem, vocês espalharem por aí essa ideia, porque quanto mais metas a gente bater, mais grosso fica o HQ, maior fica o livro do jogo, mais itens vão sendo acrescentados à meta que você já escolheu. E se a gente for fazendo sucesso, batendo meta, a gente pode trazer novas Isso, cara, é muita coisa legal que a gente tem ideia. Inclusive, é muito importante você acompanhar as redes sociais da gente Exato.
aqui da campanha, porque a gente tem novidade pra essa campanha até o último dia. Exatamente. Então, gente, participe. Vocês sabem que a gente faz, a gente capricha. É pra A gente caprichar. vira a madrugada editando o Nerdcast. Exato. Tudo que a gente bota a mão tem um selo de qualidade. Isso aqui não é diferente. A gente quer entregar realmente a coleção definitiva de Cthulhu pra vocês. E muito obrigado por todo o apoio que vocês deram pra gente até hoje, gente. Vocês são fodas!